Bom, pessoal, tá gravando aí, tá, né? Bom, pessoal, eu olhei e vi aí, né? Foi bacana que vocês falaram aí, bem interessante. Só que ao analisar, né, a questão dessa lei, principalmente o artigo 10, inciso 1, em qual vocês falaram aí da questão da esterilização voluntária, né? Ao analisar no prisma constitucional, né, que foi o que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que esse artigo ele é inconstitucional, porque essa lei foi criada, né, para ter a sua eficácia contida no parágrafo 7º do artigo 226. Eu analisar ela, você vê que esses requisitos que traz aí o inciso 1, da questão da mulher para ela realizar a laqueadura, né, ter 25 anos ou ter 2 filhos vivos e ainda precisa do consentimento do marido, vai contra o próprio artigo 226, porque lá diz que o planejamento familiar é de livre escolha do casal. Mas se é de livre escolha do casal, por que a lei de planejamento familiar, em seu artigo 10º, inciso 1, traz que ela tem que cumprir uma série de requisitos? E por outro lado ainda vai contra ainda, alguns princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, principalmente o princípio da liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, porque o artigo 10º da Lei de Planejamento Familiar trata a mulher como se ela fosse uma absolutamente incapaz, como na questão da laqueadura, ou seja, ela não pode dispor do seu próprio corpo, ela não tem a livre escolha de realizar a laqueadura, o que também transforma essa lei em algo totalmente retrógrado, uma lei totalmente desatualizada, né, na questão social, porque hoje é totalmente aceitável, né, uma família hoje, a questão de ter filhos, hoje é totalmente normal as mulheres quererem ter 1, 2 ou 3 filhos, não como antigamente, que era normal as famílias ter 5, 6, 7, 8 filhos. Então ela se torna totalmente desatualizada, né, na sociedade atual que vivemos hoje. E por outro lado trata a mulher como se ela fosse, né, uma absolutamente incapaz, não podendo dispor do seu próprio corpo. E hoje em dia, se nós formos analisar hoje no nosso país, né, a questão social na aplicabilidade dessa lei, ela não se encaixa, porque não leva em consideração, por exemplo, a questão de habitação. Hoje no nosso país, todos nós sabemos que é muito difícil criar um filho, muito difícil manter uma família, principalmente nas condições a qual muitas pessoas vivem hoje, principalmente a questão de habitação, né, a questão financeira, para você manter um filho. Então é totalmente aceitável, né, que a mulher aos 18 anos, né, ela queira realizar a laqueadura, né, e não pode. Por quê? Porque ela vai em contramão a todos esses requisitos previstos aí nessa lei, o que na minha opinião é inconstitucional, porque de um lado a Constituição diz que o planejamento familiar de livre escolha do casal, e vem esse artigo da Lei 9.263 e diz que a mulher tem que cumprir uma série de requisitos, né, tentando desencorajar a mulher a realizar o procedimento. Então é uma questão que vai em controvérsia à própria Constituição. E por outro lado, se a gente analisar a questão da maioridade civil, que eu acho bem interessante falar, porque lá no artigo 5º do Código Civil diz que a minoridade cessa, né, ao atingir os 18 anos, e essa pessoa se torna livre, né, se torna responsável pelos seus próprios atos, inclusive de gerir seus próprios negócios, inclusive até podendo ser presa, né, sofrendo sanções penais. Então, se para o Código Civil essa pessoa, ao completar 18 anos, ela é responsável pelos seus próprios atos, ou seja, ela não necessita mais nem de representante e não necessita de representante legal, né? Ela é responsável pelos seus próprios atos, inclusive até podendo ser presa. Então por que ela não é responsável pelo seu próprio corpo, né? Porque ao atingir os 18 anos, a mulher não tem o direito de dispor do seu próprio corpo e ela decidir por si só se ela não quer ter filhos, se ela quer ter um só, quer 2 e já realizar a laqueadura antes de atingir os 25 anos, e muito menos ter né, o consentimento do marido, né? Porque a mulher já conquistou tantos direitos, porque ela necessita de cumprir todos esses requisitos totalmente onerosos, totalmente difíceis de ser alcançados. Então são questões que têm que ser levadas em consideração
principalmente pela própria Constituição, diz que o planejamento familiar é de livre escolha. E vem uma lei infraconstitucional que deveria, né, ter sua eficácia, se eficácia contida na própria Constituição, vai contra o próprio artigo. Então, são questões bem interessantes a ser analisadas. A minha opinião é essa, pessoal. Até a próxima.